Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. Dividendos. Esse é um assunto que interessa muita gente, que, claro, também desperta muitas dúvidas. E sobre isso a gente vai conversar com o analista aqui da Suno Research, o João Daronco, nosso analista CNPI. A gente vai falar um pouquinho do plano geral para os pagamentos de dividendos em 2021 e o que nos deve reservar este ano, 2022. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Suno Notícias. Olá, Greg. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui conversando com você sobre mercado de ações, dividendos e qualquer assunto relacionado a isso. Bom, João, antes da gente olhar para frente, vamos olhar para trás. Eu queria um pouco da sua avaliação, né? O ano passado foi um ano terrível para a Bolsa Brasileira, ficou entre os piores do mundo, que a gente olha em dólar, então, lá embaixo, lanterninha, né? Mas qual que foi a sua avaliação para os dividendos no ano de 2021? Foi ruim como foi para o valor das ações? Eu acho que, assim, uma coisa bem interessante ser mencionado é que quando a gente olha a Bolsa como um todo, principalmente no curto prazo, ela é muito levada à emoção, muito levada à informação, notícias, coisas de curto prazo. Quando a gente olha dividendos, ele está muito mais correlacionado à empresa, ao operacional da empresa, do que propriamente operação noticiários ou especulação, tá? E aí a gente tem uma dicotomia. Basicamente, as empresas elas estão indo muito bem, grande parte delas está indo muito bem, o operacional delas está muito bom, a bolsa ela não está se refletindo nisso. E aí, muitas vezes, isso abre assimetria, diferença entre preço, que é o que a gente vê em tela, e valor, que é o que a gente leva. Então, eu acho que ano passado, no final do ano passado, principalmente depois de todas as quedas, essa assimetria ela aumentou muito, essa diferença entre preço e valor aumentou muito, tanto é que os dividendos eles têm sido recorde, os lucros de grande parte das empresas têm sido recorde e a bolsa não tem se refletido. Então, acho que existe uma diferença, tá? Para as empresas, assim, de modo geral, para as boas pagadoras de dividendos, foi um ano bom, foi um ano produtivo. Para a bolsa, não tanto, mas eu imagino que seja muito mais uma questão especulativa, ligada ao curto prazo, do que relacionado ao fundamento das empresas. Entendi. Agora, olhando um pouco para esse ano, né? Então, tem muita gente temerosa com a volatilidade, a gente até conversou sobre isso em outro vídeo, né? A possível volatilidade que esse processo eleitoral presidencial de 2022 possa trazer para a Bolsa de Valores. Então, não precisa, quem está focando em dividendos, quem está entendendo isso como uma estratégia importante, não precisa ficar preocupado com isso. Essa volatilidade ou outro eventual tombo das ações em 2022 não afeta o pagamento dos dividendos. Não. Inclusive, ele aumenta o yield, né? Porque o dividend yield basicamente é o quanto de dividendo que a empresa pagou, que depende do valor dela, do operacional dela, pelo preço. Se o preço ele cai, o yield aumenta. Então, ele seria até positivo. Tem muitas pessoas que elas crucificam a volatilidade, acham que volatilidade alta é muito ruim, que correlaciona a risco. Eu tenho uma visão totalmente oposta. Eu acho que volatilidade ela é muito boa para o investidor de valor. Ela é muito boa para o investidor longo prazo. Por quê? Porque abre oportunidade. A volatilidade ela nos permite comprar ações mais baratas. Ações muito boas, com resultados muito sólidos e mais baratos. Então, para mim, volatilidade ela é amigo e o pessoal ele deveria enxergar a volatilidade como uma oportunidade também. Então, dá para dizer que agora os papéis ainda estão descontados? Foi um negócio que a gente ouviu ao longo de todo 2021, né? Conforme os papéis tombavam, muita gente falando, olha, virou um sale, né? Um saldão, tem muito papel barato, muita empresa barata. Essa ainda é a sua visão também? 2022 também dá essas oportunidades para os investidores focados em dividendos? Sim, eu imagino que sim. Grande parte dos papéis seguem baratos, tem algumas que são super barganhas. E aí é bem interessante essa questão, porque o que acontece na Bolsa, basicamente, é que a gente tem a renda fixa e a renda variável, elas se correlacionam inversamente, ou seja, quando a renda fixa ela vai bem, a renda variável vai mal, quando a renda variável vai bem, a renda fixa vai mal, né? Existe uma migração de fluxo entre as duas. Ao longo do ano passado, principalmente no final do ano passado, a gente viu uma migração massiva dos investidores da renda variável para a renda fixa e aí muito resgate em fundo. E aí, quando acontece resgates nos fundos, os gestores são obrigados a vender seus papéis, porque eles precisam pagar seus cotistas.
esse é obrigado a vender seus papéis joga o preço no chão de muitos papéis, muitas vezes irracional, de forma irracional. Então, acho que é o que aconteceu durante 2021, e existem algumas empresas específicas que esses preços ainda estão no chão, existe uma simetria muito grande, que para mim não faz sentido nenhum, e que no longo prazo isso deva ser consertado ou ser reajustado. O valor deve estar muito mais próximo do preço, o preço deve estar muito mais próximo do valor. Então, acho que sim, tá? Eu acho que continua-se um momento de oportunidade. E até cito uma frase do Buffett, que a gente gosta muito do Buffett, até tem um quadro dele atrás de mim, né? Sempre cuidando para ver se a gente não faz nada errado, que ele fala que tenha medo enquanto os outros estão gananciosos e tenha ganância enquanto os outros estão com medo, né? E eu lembro que em maio, junho do ano passado, que foi o momento do all-time high da Bolsa, muito se falava que o Brasil ia explodir, que era a nova potência mundial, que tudo estava lindo, maravilhoso, e não foi o que aconteceu. Foi um momento que todo mundo estava ganancioso, querendo comprar, e tinha muita gente aplicando em fundos. No final do ano, início de 2022, o contrário, muita gente retirando seu dinheiro da Bolsa com muito medo, muito receio do que vai acontecer, e eu acho que são nesses momentos que geram-se as oportunidades. Ô, João, eu queria abusar um pouquinho da sua didática aqui também e pedir a sua ajuda para você explicar para o nosso público o que exatamente é o dividendo, por que algumas empresas pagam e outras não, qual que é o perfil de empresa que paga isso. Tá, ótimo. Dividendo basicamente é uma destinação do lucro. Então a empresa ela vende algum produto, ela tem que pagar esses custos dos produtos, pagar seus funcionários, seus executivos, sua dívida, e aí sobra o lucro. Esse lucro ele pode ser destinado de diversas maneiras. Esse lucro ele pode ser reinvestido na empresa para a empresa crescer. Então, pode ser crescimento orgânico, inorgânico, comprando outras empresas, abrindo novas lojas. São algumas formas. Você pode pagar suas dívidas. Então, você tem alguma dívida vencendo. Você pode usar esse lucro para fazer o pagamento dessas dívidas. Ou você pode distribuir esse dividendo para os seus sócios, para os seus acionistas, tá? E essa distribuição é chamada de dividendos. Essa distribuição pode ser feita ou por dividendos ou por juros sobre capital próprio, que na verdade, assim, no fim do dia é a mesma coisa para quem recebe, tá? São proventos. Então, são essas as maneiras com que o acionista, que a empresa ela consegue fazer a distribuição desse lucro, e uma delas são os dividendos. E aí eu acho que... Pode falar. Não, eu ia falar que... E aí a gente já consegue ter uma ideia de quais são as empresas que pagam bons dividendos, como eu posso identificar uma boa pagadora de dividendos, né? Então, como eu falei, uma das destinações de lucro são para empresas crescerem, para a empresa crescer. Então, empresas em fase de crescimento acabam por não pagar bons dividendos muitas vezes porque ela está reinvestindo muito no seu negócio. Existe uma métrica chamada payout que correlaciona quantos por cento do lucro é distribuído para os seus acionistas, tá? Então, se uma empresa tem um payout de 100%, por exemplo, ela está distribuindo todo o lucro. Se ela tem 50%, ela está distribuindo metade do lucro, metade está ficando com a empresa para fazer algum outro business, tá? E aí, como eu disse, empresas de crescimento, em geral, o payout ele acaba por ser menor, eles distribuem menos. Empresas mais maduras, e eu acho que é isso que as pessoas focadas em dividendos têm que buscar, empresas maduras, elas acabam por ter um payout um pouco maior porque não tem muito onde investir, elas já cresceram demais e acabou o espaço para investir, elas preferem distribuir esse lucro. E quais são... Bom, antes de falar, inclusive, dos setores que são os mais atrativos para quem está buscando dividendos, você falou das empresas que estão em fase de crescimento, que elas estão pegando o lucro delas e reinvestindo, fazendo novas aquisições, etc. Por isso a gente não está falando, por exemplo, de empresas, startups, né? Ou empresas de tecnologia. Geralmente essas empresas não pagam dividendos, elas estão reinvestindo, né? E quais são os setores que pagam bons dividendos? E quais as características desses setores que favorecem o pagamento? Ótimo. Eu vou colocar dois setores aqui que eles são distintos, mas eu acho que eles ilustram bem dois cenários, tá? O primeiro setor que todo mundo que busca dividendos deveria estudar é o setor elétrico. Por quê? O setor elétrico ele reúne algumas características essenciais para boas pagadoras de dividendos. Primeiro que é um setor com fluxo de caixa muito previsível. Então a empresa ela sabe quanto que ela vai gerar de caixa em 2022, ela sabe quanto que vai gerar em 2023, 2024, 2025, ela tem a dívida dela, ela sabe quanto tempo que ela precisa juntar esse caixa, quanto tempo de geração de caixa ela precisa para pagar essa dívida. Então, o fluxo de caixa previsível ele é um aliado de uma boa pagadora de dividendos, porque ela consegue fazer esse controle, sabe quanto consegue distribuir e quanto não consegue.
empresas do setor elétrico têm fluxo de caixa previsível, tá? Principalmente as transmissoras. O segundo ponto das empresas ligadas ao setor elétrico tem a ver com o prazo dos seus contratos, o prazo das suas concessões. São concessões muito longas, o que traz uma receita recorrente por um período longo de tempo, o que também favorece a distribuição de lucro. Porque se ela quiser crescer no futuro, ela sabe que a geração de caixa no futuro dela vai ser X e ela vai ter uma geração de caixa já disponível para fazer esse investimento no futuro. Não precisa guardar algum tipo de recurso, tá? Então, empresas do setor elétrico são boas pagadoras de dividendo. Eu acho que quem busca uma renda passiva pode iniciar sua pesquisa por esse setor. E aí um outro setor que ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente é o setor de commodities, tá? Por quê? Commodities são cíclicas. Então, não é sempre que ela vai pagar um bom dividendo, não é sempre que vão se ter essa recorrência de receitas. Porém, por ele ser cíclico, o setor de commodities, muitas vezes, ele acaba por gerar oportunidades no preço. O ciclo está virando, a empresa está gerando muito caixa, mas o preço não se refletiu ainda. Isso faz com que o dividend yield da empresa seja muito grande. Lembrando que o preço está no denominador, né? Então, se o preço ele é pequeno, o número que sai é muito grande, o dividend yield ele aumenta. Então, acho que são esses dois grupos de empresas que o investidor ele pode ficar de olho buscando boas pagadoras de dividendos. Eu achei interessante que você não citou o setor bancário como um setor bom pagador de dividendos. Por quê? Como que você avalia esse setor? Eu considero que ele é um bom pagador de dividendos também, tá? Por quê? Porque ele já é maduro, né? Grande parte dos bancos listados em bolsa são bancões e dificilmente esses bancos vão dobrar ou triplicar de tamanho, eles não têm muito onde reinvestir. Então, eles têm um payout bem elevado. 2021 foi um ano difícil para o setor bancário. 2022 a gente vai ter esse aumento da taxa de juros, aumenta o spread, mas diminui a atividade econômica. Então, eu acho que assim, talvez o setor bancário não seja o setor que mais distribua dividendos. Existem algumas exceções dentro do setor bancário, mas talvez não seja esse o setor que mais vai distribuir dividendos em 2022, ao meu ver, tá? Do ponto de vista do investidor, faz sentido, às vezes, comprar um papel, sei lá, o papel está mais caro, mas sabe que essa empresa tem o compromisso de pagar bons dividendos e tal. O investidor deve levar isso em consideração também. Falar, não, tá mais caro, mas paga bons dividendos. Como meu foco é dividendo, não tem problema pagar mais caro. Esse é um raciocínio que faz sentido? O que o investidor deve considerar na hora de olhar o valor da ação para querer receber bons dividendos? Tá, tem alguns pontos que tem que tomar cuidado o investidor, tá? Existem muitos investidores que só olham para o dividend yield e isso é um erro. Por quê? Porque muitas vezes você tem algum efeito não recorrente durante o ano que fez com que a empresa pagasse um dividendo muito acima do normal, muito acima do sustentável, e aí, por conta disso, o preço, a ação valorizou muito, e aí você está com dividend yield, mas aquele dividend yield ele é ilusório, ele não vai se manter, não vai se perpetuar. Então, acho que esse é um cuidado que tem que se ter. Em um outro ponto, eu vou pagar mais caro por algumas empresas que até talvez não paguem dividendo, mas no futuro vão pagar. Faz sentido? Até faz. Muitas vezes o dividendo que você quer receber não é para esse ano ou ano que vem, é para daqui 5 anos. Então, essas empresas de crescimento, muitas vezes, elas acabam por não pagar dividendos hoje, mas daqui 5 anos vão ser uma ótima pagadora de dividendos. Existem outras empresas que estão muito alavancadas, acaba que todo o lucro dela está sendo destinado a pagamento de dívida, e aí após pagar toda essa dívida, ela acaba por conseguir distribuir bons dividendos. Eu acho que um bom exemplo disso é até a Braskem, que é de commodities, ligada ao setor de commodities, ela conseguiu pagar sua dívida, fez uma boa distribuição de dividendos no final do ano passado. Então, acho que são esses alguns cuidados que o investidor tem que ter, avaliar caso a caso, tá? E aí eu acho que pode ser um perigo você pagar caro demais só por conta de um dividend yield mais alto, se esse dividend yield ele é inflado por efeitos não recorrentes. Entendi. Então não é só olhar o dividend yield, tem que considerar outros fatores, o macro e a própria história da empresa, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que olhar qualquer indicador isolado é um erro. Porque indicadores eles nos indicam. E muitas vezes o indicador ele pode nos indicar para um caminho errado, que se você olhasse um conjunto, você veria que aquele indicador ele está fora. Né? Se você olha só um, talvez é a mesma coisa se você pegar uma bússola. Né? Se eu tiver uma bússola e ela me dizer onde é que é o norte, beleza, eu posso seguir aquele norte. Se eu tiver 10 bússolas, 9 indicarem para um lado e outra indicar para outro, me parece, ou fica muito mais fácil de entender que aquilo pode ter algum erro, né? Eu acho que indicadores funcionam da mesma forma.
Olhar os indicadores no agregado, né? Não Isso, só um pontual. isso. E eu queria também ver descobrir os seus conselhos para o investidor que está focado em dividendos sobre o que fazer com essa grana, né? É o dinheiro que faz sentido ser transformado em carro, por exemplo? O investidor colocou uma grana numa empresa que pagou bons dividendos, ele falou: eu vou comprar um carro, eu vou eu vou comprar uma casa e tal, ou faz mais sentido pegar esse dinheiro e reinvestir? Ótimo. Eu acho que essa é uma questão bastante particular. Vai depender muito do objetivo do investidor, qual que é o perfil dele, etc. Tá? Então, eu acho que vai depender de investidor para investidor. Mas um ponto que é bem interessante, bem importante, que eu ouço perguntar muito é: João, eu reinvisto o dividendo na empresa que pagou ou eu compro outra empresa? Também é uma dúvida que surge bastante, né? E aí, na minha opinião, eu acho que o investidor ele tem que investir naquilo que é a maior oportunidade no momento. Muitas vezes uma empresa paga dividendos, só que ela está muito mais valorizada, o preço dela está muito mais próximo do valor do que outra. Então faz muito mais sentido eu descer o dividendo dessa empresa que me pagou para uma outra que a simetria está muito mais favorável para o investidor. E aí, se o investidor ele quer fazer a bola da neve crescer, quer fazer a bola da neve girar, eu acho que faz muito mais sentido ele manter os dividendos, reinvestir os dividendos na própria carteira, do que tirar e comprar algum ativo, algum passivo, como é o carro, por exemplo, que acaba por ser uma despesa, causar despesas para o investidor, mas tudo isso depende do perfil, né? Entendi. Então faz sentido fazer uma espécie de rotação interna, né? Pegar o dividendo de uma e comprar outra. Não dá para falar que essa empresa sempre pagou bons dividendos. Não necessariamente ela vai continuar a pagar bons dividendos, né? Porque você citou os bancos, por exemplo. Dá para imaginar que em algum momento a gente já tem visto isso acontecer. Empresas de setores tradicionais sofrem com disrupções, né? E frequentemente eles têm que fazer alguma aquisição, eles têm que mudar o modelo de negócio no meio do caminho. Isso acontece. Ou seja, não dá para falar que sempre vai ser desse jeito, né? É difícil falar que sempre vai ser desse jeito, e até por isso que eu gosto bastante, eu tendo a gostar bastante das empresas do setor elétrico. Eles têm concessões de 30 anos, então durante 30 anos, dificilmente o modelo de negócio vai mudar, ou dificilmente eles vão sofrer algum tipo de competição, porque não tem competição, uma concessão. Então é um setor que eu gosto bastante também por conta disso, a perenidade do seu modelo de negócio. Beleza, João Daronco, nosso analista aqui da Suno Research. João, obrigado por dispor um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui no Suno Notícias. Eu que agradeço, Greg, um forte abraço a todos. Valeu. E aí, pessoal, não se esqueçam, hein? Não sai daí sem antes deixar o nosso like, que é muito importante. Compartilhe esse conteúdo. E se você está chegando agora aqui no Suno Notícias, seja pelo YouTube ou ouvindo esse conteúdo nos nossos podcasts, se inscreva no nosso canal, também ative as notificações. No podcast você também consegue seguir aqui o perfil da Suno e também deixar o seu like, tá bom? Muito obrigado e vamos embora, tem mais conteúdo pela frente.